Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade hoje ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto que tem a pretensão de realizar os estudos das obras de Emmanuel, em especial da coleção Fonte Viva, que faz comentários ao Evangelho. O livro que estamos estudando é o livro Pão Nosso, e a questão que estudaremos hoje é a questão de número 42, que tem como título Sempre Vivos. Emmanuel sempre utiliza uma passagem bíblica para fazer o seu comentário. E a passagem que ele utilizou para essa questão 42 foi o Evangelho de Marcos, o capítulo 12, versículo 27, que diz o seguinte: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus. Então é Jesus falando: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. E Emmanuel vem fazendo o seguinte comentário a essa passagem: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta terrestre, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente no caminho do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardem a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Então, uma passagem bem bonita aqui de Emmanuel, e ele vem trazer para a gente aqui um tema que até hoje nos assombra, nos deixa pensativos a respeito do que seria a morte. E o mesmo Emmanuel, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel faz no seu prefácio lá um texto e que ele tem como título Rasgando Véus. Ele vem justamente falar a respeito desse erro da gente acreditar que a morte é o fim da vida. A gente até utiliza no português como se fosse uma palavra antônima, uma antítese da palavra vida, e o sentido que a gente deveria ter de morte é uma continuação. Morte é uma passagem de estado. A vida que a gente conhece hoje, enquanto a alma no corpo encarnado, a vida aqui na Terra, a morte não é nada mais do que uma passagem dessa vida no corpo físico para uma vida sem o corpo físico no plano espiritual. Então, Emmanuel vem trazendo nesse prefácio de Obreiros da Vida Eterna esse
texto intitulado Rasgando Véus, né, que é o prefácio da obra, e ele fala, né, dessas criações, né, que a igreja criou o céu, criou o inferno. Outras religiões, como os protestantes, acreditam que no dia do arrebatamento que a gente será ressuscitado, né, que o corpo físico nosso ressuscitará dos túmulos. Então ele vem falando, né, dos nossos erros a respeito disso. Né? Primeiro ele fala de céu e inferno, que como é que a gente pode imaginar, por exemplo, né, uma mãe ou um pai que ganhou os céus e que fica enxergando os filhos no inferno e ser feliz no céu. Ele fala da nossa situação, por exemplo, nas cadeias. Nós que somos homens falíveis, a gente tenta converter, né, aqueles que estão ali presos por ter cometido algum crime. A gente leva a Bíblia, tenta converter essa pessoa ao cristianismo, a encontrar um sentido na vida religiosa. Como é que a gente, homem falível, a gente faz esse papel e Deus conseguiria ver, né, um filho seu que errou o resto da vida sofrendo no inferno sem tentar auxiliá-lo, sem tentar perdoá-lo? Então, na verdade, Emmanuel vem trazer para a gente reflexões e ele fala que os teólogos sérios eles deveriam fazer essas interrogações, né, a respeito do que eles pregam, do que eles divulgam. E a gente, enquanto espíritas, a gente tem que entender qual que é o sentido da vida para a gente, que a gente tem a vida no plano espiritual e a gente tem a vida aqui no plano material, no corpo físico, que a gente, por misericórdia de vida divina, né, Deus nos permite passar de novo por aquelas provas que a gente deixou a desejar, que a gente ainda precisa melhorar para atingir os círculos superiores nessa escalada da evolução. Então, a vida carnal é uma oportunidade que a gente recebe de ir aparando essas nossas arestas, né, da gente se reajeitar com um ente que a gente fez algum mal ou que ele nos fez algum mal. A gente tem essa oportunidade de reaproximação, né, para parar as arestas que a gente deixou em vidas passadas. Também temos a oportunidade de melhorar, né, de burilar nosso egoísmo, nosso orgulho, que são as chagas da humanidade, de praticar a caridade, praticar o bem, e assim plantando as nossas sementes que nós colheremos futuramente. Então, existe o plano físico, enquanto a gente vem num corpo físico, né, vivenciar as experiências da carne para burilar as nossas imperfeições. E quando a gente passa para o plano espiritual, a morte não é nada mais do que uma simples passagem. Da mesma forma que quando a gente vem, nasce no plano físico, a gente que é recebido com alegria, né, a gente é recebido por uma população, tem toda uma estrutura. Quando a gente desencarna, a gente passa para o plano espiritual, também temos entes queridos lá, também temos estrutura, também temos toda uma sociedade organizada, né, porém de espíritos desencarnados. Então, Emmanuel traz esses ensinamentos para a gente e ele fala que a gente tem que atentar e a gente tem que vivenciar, né, essa situação de lembrarmos sempre que o que a gente faz aqui, a gente vai continuar fazendo no plano espiritual. A única coisa que vai mudar é que amplia os nossos sentidos. Enquanto a gente está encarnado num corpo físico, os nossos sentidos eles são ali diminuídos, as nossas percepções espirituais elas diminuem. E quando a gente desencarna, a gente tem essa amplitude, né, dessas sensações, desses sentidos. E a gente continua, quem já trabalha aqui na Terra, quem já estuda, vai continuar trabalhando, estudando no plano espiritual, né? E quem faz o mal aqui na Terra, quem passa com dificuldades, né,
para o plano espiritual, ele vai sofrer um pouquinho, vai ficar desorganizado, até encontrar alguém para auxiliá-lo e colocá-lo no caminho de novo e ter uma nova oportunidade, né, de reencarnar. Mas nós não somos nada diferentes daqueles que estão desencarnados. As pessoas que estão desencarnadas hoje são como nós daqui a uns dias, né? Que a gente tem a certeza que um dia a gente vai desencarnar. A gente não sabe quando, mas a gente tem que estar preparado nesse sentido, de acreditar que a gente vai continuar, vai ser recebido por espíritos amigos, que a gente vai ter a oportunidade de continuar trabalhando, de continuar estudando, de continuar ajudando, ou de ser ajudado, dependendo do nível em que a gente se encontre, né? Então, fica aí a reflexão de que Emmanuel nos trouxe, e a gente lembrar, né, que Deus não é dos mortos, mas sim de vivos. E por isso, vamos deixar de errar, de acreditar que a morte é o fim de tudo, que acaba tudo. Na verdade, a morte é só um recomeço, é uma continuação do que a gente já faz aqui no plano terrestre, tá? Então fica aí a reflexão, que todos nós possamos permanecer unidos em pensamentos, em boas atitudes, em boas vibrações, e que tenhamos aí as boas intuições da espiritualidade amiga para nos conduzir enquanto estivermos encarnados aqui neste mundo de provas e expiações. Que assim seja.